mais esse ano. E aí tá tudo bem, as coisas vão acontecendo para todos nós. E na nossa profissão, a gente tem ali um casal aqui da Casper Libero, que vai fazer o TCC junto com o Navarro e também com a Lívia, no começo de carreira. Todo mundo começa. Todo mundo pode dizer que não vai trabalhar, que não sei o que. Isso aí está tudo bem. A única coisa, eu acho que ridícula do Tite é não querer assumir o Flamengo para não jogar contra o Corinthians em relação ao Corinthians. No esporte, no futebol, isso não acontece. Isso não vale muito. Eu não sei se o Flamengo vai entender isso se não tiver bons resultados. E aí, direto do Rio de Janeiro, a Tati com a gente, que fez o jogo do Botafogo, fez o jogo do Fluminense. Ela tá sozinha lá na Band do Rio. Tá ela e os porteiros, porque não tem ninguém trabalhando com ela. Ela é demais, Tati. É maravilhoso. Você, Tati, você é demais. A gente adora você. Quem sabe o seu futuro ano que vem não é aqui em São Paulo. Conta pra gente o que você sabe do Tite, do Flamengo, se isso é verdade, se não é. O apito final tá com você. Oi, craque Neto, muito boa noite para você, a todos ligados aqui no apito final. É mais ou menos isso que você disse, né? O Tite deve ser anunciado amanhã pelo Flamengo. Hoje à noite teve aí uma reunião entre a diretoria do clube, né? Marcos Braz, Bruno Spindel, presidente Rodolfo Landim e o Tite. Nessa reunião foi para resolver ali entraves financeiros, né? Por quê? O Tite, ele queria um salário um pouco maior do que o Flamengo podia oferecer e também um contrato maior. Mas aí o Rodolfo Landim conversou com ele e disse o seguinte, ó, tem eleição em dezembro de 2024, não vou poder te oferecer um contrato muito maior. O Tite, então, foi convencido a ficar com um contrato até dezembro de 24 e aí, como ele cedeu essa parte, o Flamengo também, ele cedeu também ao Flamengo aí um pouquinho em relação ao salário, né? A pedida não foi bem aquilo que ele queria, mas conseguiram resolver e ficou tudo definido em relação a salário e contrato. Então amanhã o Flamengo deve anunciar o Tite como seu novo treinador. Ele deve vir com a mesma comissão, né, da seleção brasileira. 5 nomes. O Matheus Bach, que é o filho dele, né, auxiliar, Kleber Xavier, César Sampaio, além do preparador físico, o Fábio. Então deve ser aí a mesma comissão da seleção brasileira. O Tite, que deve estrear só no dia 19 de outubro. Pode falar. Acho que o Kleber tá aí também, viu? Acho que são 2 auxiliares. Acho que o Kleber, que é o auxiliar dele... Sim, falei. Matheus Bach, Kleber Xavier, César Sampaio. Ah, tá. E preparador físico? E aí... O Fábio? Preparador físico, o Fábio, tá. Isso. E aí ele deve estrear só no dia 19 de outubro contra o Cruzeiro fora de casa. Porque vai ter a data FIFA, né? Então são 10 dias aí que o Tite vai ter para conhecer o elenco, conversar, impor as ideias dele. No momento ele ainda não assinou o contrato, tá? Ele tá resolvendo algumas questões burocráticas, mas já tá tudo acertado verbalmente entre Tite e Flamengo. Então assinando esse contrato, provavelmente amanhã de manhã, já deve ser anunciado. O Flamengo tá de folga, pegou folga domingo e segunda, então terça-feira seria aí a data para ele iniciar o trabalho, começar conhecendo os jogadores, conversando. O Tite, como você disse, inicialmente tinha dito que não ia trabalhar em 2023 e foi convencido aí pelo Flamengo, lembrando que ele foi procurado pelo Corinthians também, não aceitou, mas aceitou o Flamengo. Claro que a torcida do Corinthians fica aí na bronca, porque aqui no Rio de Janeiro ele já não vai ter a mesma moral, né? Ele não tem a história que tem no Corinthians, mas tem o Campeonato Brasileiro. 12 jogos pela frente, muito difícil conquistar o título, porque são 11 pontos do líder Botafogo, que está muito bem, fazendo uma campanha aí histórica. Então o objetivo do Tite no Flamengo é conquistar uma vaga direta na Libertadores. Hoje o Flamengo está na 5ª posição, não está se classificando de forma direta. Então o objetivo do clube é conseguir essa vaga, é o que restou depois de um 2023 de muitas decepções. Então fica com a gente aí, Tati, direto do Rio. Perguntar primeiro para você, Mauro Naves. O Tite fez uma boa escolha, o Flamengo fez uma boa escolha, porque o grande objetivo do Flamengo é muito pouco, né? Falar a verdade. É estar na Libertadores de 2024. E também o Tite fez o contrato, como a Tati disse muito bem, até o Landim, que depois vão ter as eleições, e eu acho que está certo as duas partes. O que você pensa do Tite e do Flamengo hoje, Mauro Naves?
Então, para esse restante de campeonato, vamos ver o que ele consegue. Pega aí 10 dias para arrumar o time, não vai contratar ninguém, evidente e tal. Mas o Flamengo tem muitos talentos, né? Muitos. Porque quando a gente fala, o Flamengo perdeu 5, 6 títulos, e nem lembro, acho que de Taça Guanabara aumentaria esse número, mas enfim. Foram 6. Então, aí a gente fala, pô, mas como, né, com esse time? Porque os técnicos todos não foram bem, e teve gente que, pô, escalou Marinho de lateral esquerdo, Everton Ribeiro, enfim, cada um fez uma bobagem lá, gestão de grupo não deve estar fácil. Eu acho que o Tite consegue, sim, fazer um bom final de temporada e para o ano que vem, arrebenta. Arrebenta porque o Flamengo tem dinheiro, arrebenta porque é a última gestão, o último ano do Tite é bom treinador. O Tite é bom treinador, tá levando toda a comissão, que é muito boa também, e o Landim também vai querer ganhar alguma coisa o ano que vem. Então, assim, eu acho que se o Tite falar, ó, porque vai ter, assim como no Corinthians e em outros, final de ano, Palmeiras, todo mundo dá uma reformulada. O Flamengo vai, eu acho que precisa tirar um pouco daquela turma toda de 2019, que estava até meio acomodada, né? Já estou falando de Bruno Henrique sair, o Everton Ribeiro não renovar e outros. Vai dar uma mexida, mas vai trazer 2 ou 3 muito bons, porque tem dinheiro para isso, para que o Tite monte um excelente time e um time bem treinado. Pelo Tite, eu imagino que um time bem treinado. A gente sempre diz que o Flamengo é o melhor plantel da América do Sul, etc. Né? Se olhar individualmente, nomes e tal. É caro, é um time caro. Mas o único que deu certo foi o Dorival Júnior. Então, mas aí... Deu certo, assim, o Rogério Ceni ganhou 3 títulos. Não, sim. Né, mas assim... Mas eu deu acho que certo no elenco, foi eles, só os dois. Eu acho que a possibilidade, vamos esperar é enorme. Vem, é enorme do Tite fazer um ótimo trabalho. Vai ganhar tudo tal, isso não existe, né? Só um ganha, um não vai ganhar. Não, tem que jogar para ver, os outros também vão se reforçar, vão querer ganhar, mas a possibilidade de um ótimo trabalho é muito grande. Olívia, você que conhece tudo do Flamengo e do Rio também, e todo mundo sabe que você é flamenguista, você nunca deixou isso, que eu acho uma... hipocrisia, não hipocrisia, acho que esse nome é muito forte. Acho que antigamente eu acho que se tinha uma relação muito mais amigável assim entre jornalistas, comentaristas, apresentadores com um time de futebol. Acho que hoje as pessoas levam para um lado muito ruim, né? E você é uma excelente apresentadora, sabe tudo de futebol. O que você pensa da diretoria do Flamengo, que você sempre criticou e sempre foi feroz nos seus comentários, com a chegada do Tite, comissão técnica, que saiu da seleção brasileira, achou que ia para a Europa, não foi, achou que ia para o... não foi, teve a proposta só do Corinthians, pelo menos isso aqui a imprensa sabe, eu não sei se teve outras equipes que quiseram o Tite. O que pensar de tudo isso? E o Mauro Naves está com toda a razão. Eu acho que dificilmente o Bruno Henrique vai embora. Esse personagem seria um nome que eu, sendo Tite, obrigaria pela permanência. Ô Neto, fora os momentos de demissões que o Flamengo acertou porque tinha que demitir porque contratou mal, é o primeiro acerto do Flamengo, sem ser uma demissão. O acerto do Flamengo é a contratação do Tite, porque o Tite leva para o Flamengo o que o Flamengo não tem nessa diretoria. É personalidade, é trabalho, é profissionalismo, essa é a palavra. O Tite leva para o Flamengo profissionalismo, que eu sempre falo aqui, que essa diretoria do Flamengo beira o amadorismo. Você ter o elenco que tem, a grana que tem, a torcida que tem, conseguir ter um ano patético, pífio, como o Flamengo teve, por falta de planejamento, por falta de gestão. Então, acho que o Flamengo, com esse primeiro acerto na temporada, vai muito bem. Eu não acho ruim, Neto, o Tite assumir o Flamengo agora por conta de ser justamente esse acerto. Pela primeira vez, o Flamengo faz algo com calma. Vai vir a data FIFA, não tinha por que o Tite assumir o Flamengo nessa pressa toda. Fez com calma porque também não tem mais nada para disputar, né? Não, exatamente, não tem mais... Neto, não vai ganhar um campeonato. Não, então, já perdeu tudo. Que já é uma coisa então, ridícula, né? É o que eu falo, a temporada é pífia. Você não vai ganhar mais nenhum título, porque não tem como ganhar o brasileiro, você já perdeu tudo. Pra que fazer as pressas? O Tite assumiu o Flamengo sem conhecer os bastidores, o vestiário, sem conversar
conversar com o elenco, estamos de olho aqui no YouTube, e justamente contra o time de coração. Então faz com calma, precisava acertar alguns detalhes, como a Tati disse pra gente, questão salarial, questão de bônus, Fala de que é o premiação. segundo maior salário, que também não me importa isso. Vai ser o segundo maior salário, O futebol né, brasileiro, primeiro do futebol Abel, brasileiro. e o maior salário de todos os tempos do E Flamengo. aí tem um detalhe, ele já usa essa reta final, são 12 jogos, para ele fazer uma pré-temporada, não menosprezando o campeonato, em alto nível. Porque ele não vai se preparar no Campeonato Carioca, que por sinal mas nível e os 15 dias você baixíssimo. pega? Os 15 dias Sim, você pega. então, ele consegue classificar o Flamengo para Libertadores e ele já se entrosa, porque ano que vem, eu tô com o Mauro, o Flamengo vai vir ainda mais forte, não... porque é o último ano do Landim, ele não vai querer deixar o último ano Palmeiras da também vai presidência vir. dele. Sim, mas ele não vai querer deixar o último ano com a imagem que ele deixou em 2023. Você acha que o Tite vai assumir o Flamengo e ele vai falar assim, ó, você acha que o Tite... Ele vai pôr ordem na casa. Vamos lá. Luísa, Mauro, vou fazer a pergunta pro Navarro e pra Luísa. Pô, eu sou o Tite. Os caras me querem. Então tá, quem que você quer, Tite? Quem que você quer do elenco? Você quer quem? Falar, né? Você quer o Gabigol? Não. Você quer o De Arrascaeta? Não. Você quer... Não, tô dando um... Tá? Claro. Né? Pô, o Flamengo tá jogando com o Corinthians, da reserva tava o De Arrascaeta e o Gabigol, meu irmão. E o Corinthians com o Alberto, com o Pedro. E vou te falar, não sei quanto o Tite pediu de salário, mas pensando no que o Flamengo pagou de multa por conta da incompetência da gestão, eu assinaria na hora. É isso que você quer, Tite? Toma, porque eu já gastei dinheiro, porque não devia. Então, ali ele vai tirar uns 3 mil reais limpo. Não, mas eu acho assim, sabe tem vale-refeição e passagem. Não, mas só tem uma coisa, gente, ó, você gosta de salário. Se você gosta de salário, eu acho que cada um ganha aquilo que a empresa te paga. Tudo que o Flamengo fez de errado nesses últimos 2 meses foi o grande acerto de levar o Tite e a comissão técnica toda na barra. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho até que o Tite, ele teve esse discurso, né? Viralizou muito o corte dele lá no Flow. Eu vou colocar depois. Que você vai colocar depois, dele falando que não trabalharia em 2023. Mas, assim, sendo bem sincero, eu nem considero que ele está vindo trabalhar em 2023 no Flamengo. É tudo que ele falou, é um conhecimento, é uma ambientação, é um entendimento de quem realmente vai ficar para 2024, porque a gente sabe que, são 2 renovações muito sensíveis, muito delicadas, né? Uma é a do Bruno Henrique e outra é a do Everton Ribeiro, porque já tem time pra caramba. Felipe Luiz também não tá legal. Não, o Felipe Luiz, na verdade, ele contratou falou que o goleiro mais ou menos, que é o Rossi, sabe? Não é goleiro pro Flamengo, o Matheus Cunha não é goleiro. O Felipe Irmão, Luiz... ele vai pedir uns 6, 7 caras, né? Não, com certeza, ele vai fazer essa reformulação, mas ele também vai estar em cima desses nomes que são grandes debates dentro da torcida do Flamengo. Né? Vai fazer reformulação ou não, né? Porque, por exemplo, ele adorava o Everton Ribeiro na seleção. Ele levou o Pedro para a seleção. Acho que ele levou 11 jogadores que estão lá no elenco. Foi o time que ele mais convocou na seleção, foi o Flamengo. Aí, eu acho que a importância dele, Navarro, os caras já estão mortos, hein? Não, mas aí que ele vai chegar para avaliar. Vocês estão vendendo fulano? Não, fulano eu não gostaria. Isso aí, pô. Agora, esse fulano aqui, vocês podem e tal. Mas vai jogar com o Pedro? Já encheu ele de elogios. Por favor. O Everton Ribeiro, depois do jogo, já encheu ele de elogios, que é com quem ele tem uma ótima relação. Agora, o Tite, a Lívia falou sobre profissionalismo. Além do profissionalismo, acho que ele tem tamanho. E para esse momento do Flamengo, isso é muito importante para lidar com um elenco que não é fácil, que não respeita todos os treinadores, enfim, diversos problemas de relacionamento a gente tem visto no Flamengo. Algo que não tem, não estou comparando, obviamente, Jorge Jesus com o Tite, mas algo que eles não têm desde Jorge Jesus. Então, acho que alguém que chega com um tamanho para colocar ordem na casa, para ganhar... Porque o Jorge Jesus é campeão do mundo. E tem uma coisa também, isso que eu ia falar. E para convencer, ter o poder de convencer esses jogadores a jogarem por ele, a correrem por ele. Eu acho que é isso que precisa o Flamengo hoje. O currículo do Jorge Jesus, ele fez dentro do Flamengo. Isso. Ele não fez antes. O Abel Ferreira também, fez dentro do Palmeiras. Agora, esse processo de renovação não é fácil, né? De reconstrução de um time tão vitorioso que conquistou... O pessoal que está lá já há bom tempo. Não é fácil e eu acho que de início ele já tem alguns desafios, que é lidar com algumas rusgas, vamos dizer assim. Palavra chique, você gostou? Muito. É o que eu mais tenho na vida, é isso aí. Rugas. E com rugas também. Isso eu sei. Colágeno não é mais o mesmo depois de um tempo. Com alguns jogadores que ele teve. Gabigol, por exemplo. Gabigol xingou o Tite em cima do carro do Corpo de Bombeiros. Ele vai ter que lidar com isso. E não foi pra Copa. E não foi pra Copa. Aí agora vai jogar com o Pedro e Gabigol?
Aí não, vou jogar com o Gabigol. Mas peraí. Mas que não é o estilo do Tite, mas né? você levou foi o Pedro. Mas não é o estilo do Tite. Essas coisas ele vai ter que resolver. Só que, Bruno Luísa, Henrique, mas você concorda que se ele viesse pro Corinthians seria a mesma coisa? Sim, que é o que o Mano entrar. tá passando? Vou ficar com o fulano. É muito mais difícil, né? Não. O time não. Eu tô dizendo sobre essa reformulação. Vou mandar o Gil embora, vou mandar o Renato Augusto embora, vou mandar o Fagner embora. Mas tem um Esse tipo de detalhe, problema Mara, o Mano vai ter também. Acho que é difícil, mas o tamanho do Tite dentro do Corinthians, ele teria carta branca para fazer o que quisesse. No Flamengo eu já não sei. Então, aí a gente falou de Gabigol, Gerson, Bruno Henrique, também são jogadores que ficaram chateados por não terem tido tanta chance. Mas vou te falar, não está falando, Neto, do time cansado? Desculpa, falando que esse Flamengo, a reformulação, tudo. O Flamengo, quando resolveu jogar um pouquinho mais contra o São Paulo, no Morumbi, porque no primeiro jogo não jogou nada. Sim. Jogou um pouquinho mais, eles deram trabalho. Claro. Imagino com um time que organiza a casa. Esses jogadores estão precisando se reencontrar. O Neto sabe como funciona. Você perde a confiança, você perde a vontade, é uma bagunça. O Flamengo virou uma grande zona. E você pega um Tite que traz o profissionalismo e consegue trazer a autoestima desse elenco de volta. Na verdade, o único treinador que conseguiu fazer isso foi o Dorival Júnior. Isso. Mais ninguém. E Tanto é que quando conseguiu, ele fez de tudo e ganhou 2 títulos. Que todo mundo quer. Eu, por exemplo, quero que o Corinthians, que o Guarani, ganhe os títulos Copa do Brasil e Libertadores ou Brasileiro ou Libertadores. Aí entra a história do Dorival falar, eu fiz só o feijão com arroz. Mas não é fácil fazer feijão com arroz, não. É o pior. É difícil. No futebol, a coisa mais difícil é fazer o simples. É o simples. E eu não sei, é verdade. É fazer o simples. Eu não sei se o Gabigol tá com vontade de jogar, de Arrascaeta, Felipe Luiz, eu não sei dos goleiros, eu não sei o que o Tite acha. Ô, Neto, pode só falar. um detalhe, a gente está falando que o Tite vai trabalhar muito em 2023, hoje é dia 8 de outubro, o campeonato acaba dia 3 de dezembro. Não tem tanto tempo de trabalho. Tem 12 jogos, né? Então, não é 6 meses, como vocês falaram, é uma pré-temporada de luxo que ele vai ter aí para azeitar o vestiário. Se ele aceitou, ele já sabia disso, e é uma teta, né? Ô, Tati, você que sabe tudo aí do Flamengo, Fluminense, Vasco, Portuguesa, né? Madureira. Por sinal, Bangu, Madureira, né? De tudo. Qual é a ideia da imprensa, dos comentaristas? O que se fala aí em relação a esse elenco, que já é um elenco que o próprio torcedor já não aguenta mais? É só ver os jogos que acontecem. Todos são vaiados. Ou a maioria deles. Tanto é que a diretoria não tem moral, contrata mais um treinador para ficar colocando os treinadores numa berlinda, porque foi igual para todos. Foi igual com o Paulo Souza, foi igual com o Dorival Júnior, foi igual com o Jorge Sampaoli, foi igual com o Vitor Pereira, foi igual com o Rogério Ceni. Todos os treinadores que foram, a não ser o Jorge Jesus, com uma pouca convicção, o Tite, eu acho que é o melhor para que essa diretoria tenha esse entendimento. O que você pode falar de tudo isso aí para nós, Tati? E quais são as informações que você tem? Olha, Neto, a torcida já perdeu a paciência faz bastante tempo, né? Mas a diretoria até que demonstra que errou, né? Como a Lívia estava dizendo aí. É a primeira vez que eles iniciam a contratação de um técnico com tempo, né? Pensaram na data FIFA, demitiram o Sampaoli, ficaram cozinhando ele ali um tempo, mas logo depois demitiram. Então, assim, a diretoria meio que entendeu que errou. E agora está tentando trazer um treinador com o status de seleção brasileira que o Tite tem, né? Enfim, por tudo também conquistado antes da seleção, a história dele no Corinthians. Então, eles estão se apegando ao currículo do Tite para poder dar uma resposta para o torcedor. E, claro, não tem outro nome a não ser o do Tite, né? À disposição no mercado. Então, eu acredito que a diretoria está apostando também num nome brasileiro para não trazer um técnico do exterior e ter toda aquela questão da adaptação. Eles já fizeram isso com o Domi, com o Paulo Souza, não deu certo. Então, agora a diretoria está tentando aí consertar tudo que fez, pegar esses 50 milhões de reais que foram investidos em multas rescisórias, dar um salário alto pro Tite, para que ele possa arrumar a casa, ser paizão, do jeitinho aí que ele já tá acostumado. Desculpa de interromper, me perdoe. Você tem informação de qual... O Bruno Henrique veio pro Palmeiras mesmo? Você pode terminar no seu pensamento. O Gabigol, ele realmente tá
A torcida não quer mais. O De Arrascaeta tá cansado. O Pedro, depois de tudo que aconteceu, soco na cara, tapa na cara, multa de 5%, tudo. Esses jogadores vão permanecer com o Tite? Você tem esse tipo de informação? Isso se fala muito nos programas de televisão aí? Olha, o Bruno Henrique está negociando a renovação dele de contrato e parece que avançou nessa negociação. Bem difícil uma saída do Bruno Henrique para o Palmeiras no momento, mas é aquilo, né? Futebol, tudo pode acontecer, mas ele está sim conversando com o Flamengo e já no estágio avançado para renovar. O Pedro já é uma situação diferente porque o contrato dele é longo, né? Mas, claro, a torcida já não tem tanta paciência. O Gabigol acaba que a torcida tem toda essa paciência por conta dos títulos, né? É ídolo, tem contrato ainda até dezembro de 2024 e tá conversando com o Flamengo para renovar. O Flamengo oferece mais 5 anos de contrato para o Gabigol que tem 27 anos. Mas o Gabigol tá com um entrave em relação a salário. Ele quer ganhar aumento, né? Coloca aí, Michelete. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Não tem, é um ano que ele tem, eu preciso ver meu irmão, minha irmã, eu preciso ver meu sogro, minha sogra, eu preciso dar uma respirada, eu sei o quanto é legal, mas eu sei o quanto é pressionante também. O que pensar dessa entrevista? Porque eu vou dizer o seguinte, essa entrevista repercute mais pro corintiano do que pra nós, eu acho. Pra mim não repercute em nada. Posso só falar a data dela? Por favor. 22 de agosto de 2022. Vamos lá, Mauro Naves. Antes até da Copa do Mundo. Antes da Copa? Dia 22 de agosto de 2022 é o dia que... Olha só, gente. Vai lá não. E eu acho que naquele momento, realmente, ele estava devendo para a família mais um ano sabático, etc e tal. Tipo, sabia o desgaste que teria com a Copa do Mundo vencendo ou perdendo. Ainda mais agora que eu estou sabendo. Eu pensei que era depois da Copa que ele ainda... Mas, enfim... É porque a gente sabia que ele não ia ficar muito tempo antes da exato. Copa do Mundo. Ele não ia ficar, mas não sabia que ele não ia trabalhar. Gente, estamos em outubro. Eu acho que dá muito para mudar de ideia. E outra, passou o ano inteiro. Deve ter recebido, e com certeza recebeu, vários convites. Não, tal, pá. Agora ele já está 10 meses em casa, não sei nem se a mulher dele já não está querendo que ele saia um pouco mesmo. A mulher dele está perguntando, você já abriu seu e-mail? Já passeou. E-mail já... não, o Neto não usa evidente. Ele falava lá, ficar com as pessoas da família, etc., principalmente com a mulher dele e tal, mas irmãos, etc. Cara, já deu tempo. Sim. E aí veio uma situação também um pouco atípica, né? Porque podia ter o Flamengo um técnico normal até o final, o São Paulo até o final, o Corinthians também com o técnico. Não, aí aparece esse tipo de coisa agora em outubro, é pegar ou largar, porque eu acho que falar com ele assim, não, vem só em janeiro, aí entra naquele problema de você não fazer parte. Não fazer parte. A diretoria sozinha colocaria um interino lá, deixa o Mário Jorge. Aí ela sozinha ia decidir, será que o Tite em janeiro vai querer o fulano? Será que vai querer o Beltrano? Será que quer comprar alguém? Ia ficar conversando. Então, assim, eu acho natural que você e mudar de ideia também é uma virtude. Não, só humildade. Vamos lá. Tite, hoje teve uma reunião, domingo, dia 8 de outubro, teve uma reunião entre Marcos Braz e Gilmar Veloz, representante do técnico Tite. Essa informação foi noticiada primeiramente pelo Globoesporte.com, nós confirmamos através de um contato com Marcos Braz. Falei com ele, entrei em contato com ele, falei com ele no telefone e rapidamente ele falou sobre a situação do Tite. Ele disse que está extremamente confiante com a situação, não tem contrato assinado ainda, aquele jeito Marcos Braz disse, e a verdade tem que ser assim, até o contrato assinado, ele não pode garantir que está certo, mas pela conversa a gente já conhece Marcos Braz, está tudo bem encaminhado, resta apenas o anúncio, contrato até dezembro de 2024, tá? Ele vai ter a mesma comissão técnica que teve na seleção brasileira, ou seja, é o técnico Tite e mais 5 membros em sua comissão técnica. Em um outro vídeo eu vou detalhar o que cada membro da comissão técnica do Tite faz
para a gente não perder a nossa linha de raciocínio aqui. Mas o Tite, de fato, vai ser o novo treinador do Flamengo. Era algo que já estava acordado já há alguns dias, mas tiveram um problema ali na situação do contrato e resolveram nesse domingo. E agora não tem mais jeito, não tem mais volta. O Tite, portanto, vai assinar em breve aí com o Flamengo e vai ser oficializado como novo treinador da equipe rubro-negra. Repito, eu sei, muita gente pode não gostar do estilo do Tite, mas hoje o que tem disponível no mercado, o Tite é a melhor opção. Inclusive é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro atualmente, se não for o melhor. Para muitos é o melhor. A gente pode debater aqui isso aí, cada um tem uma visão, tem o Abel Ferreira, tem o Fernando Diniz, tem o Tite, tem o Vojvoda, enfim. Mas o Tite é um dos melhores. E além de tudo, eu acho que o Tite ele tem um perfil que o Flamengo precisa atualmente. Um perfil apaziguador, que vai chegar e vai deixar o clima bom, um ambiente bom, para os jogadores voltarem a atuar em alto nível. E quando eu falo os jogadores, são vários jogadores. Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, enfim, são vários que precisam voltar a jogar em alto nível. Ayrton Lucas, o Flamengo precisa de um treinador como ele nesse momento. Pode não gostar dele ou não, mas de fato o perfil dele para esse momento é o melhor. Tanto é que o Everton Ribeiro, o jogador que trabalhou com ele na seleção brasileira, disse o seguinte, após empate em 1-1 com o Corinthians: é um cara que dispensa apresentações. Foi campeão onde passou, fez um trabalho incrível de 6 anos na seleção brasileira. Tive a oportunidade de estar com ele na Copa do Mundo, então eu sei que é um cara agregador e que entende muito de futebol. Tem uma comissão técnica muito boa também e que já tem experiência. Se vier, tenho certeza que vai fazer um grande trabalho. Pois é, obviamente os jogadores já estão cientes que o Tite, eles já conversam entre eles sobre o Tite, então eles estão cientes da situação. E assim, o Tite é uma unanimidade ali dentro do grupo, a verdade é essa, muita gente gosta dele, e eu acho que, cara, a primeira função que o Tite vai ter assim, no Flamengo é melhorar o ambiente do Flamengo. Já deu uma melhorada, tá? Já deu uma melhorada com a saída do São Paulo, eu acho que isso é visível, mas ainda tem muita coisa a se fazer. Acho, inclusive, que o Tite tem que começar a investigar por que o Gabigol está caindo tanto de rendimento. Saudades daquele Gabigol. E o Gabigol ele precisa ser cobrado, sim. Eu vi um vídeo, eu não me lembro o nome da pessoa, não sei nem se a pessoa é jornalista, que ele estava falando o seguinte: eu vejo muita gente falando que o Gabigol deu 2 Libertadores ao Flamengo. Na verdade foi o Flamengo que deu 2 Libertadores ao Gabigol, e eu concordo com essa frase. Acho que a gente tem que parar de dizer que o Gabigol deu 2 Libertadores. Não, por que o Gabigol deu 2 Libertadores ao Flamengo? O Flamengo também deu ao Gabigol. Então o Gabigol ele tem que agradecer ao Flamengo também. Então não tem esse negócio de que o Gabigol está acima do bem e do mal dentro do Flamengo. Não está mesmo, tem que ser cobrado, tá? Tem que ser cobrado. Com a contratação do Tite, próximo passo que o presidente Rodolfo Landim quer fazer é reformular o departamento de futebol também, tá? Alguns membros do departamento de futebol podem sair para 2024. E quando eu digo alguns membros, Fabinho, Juan, esses sim estão sendo reavaliados e não será nenhuma surpresa se algum deles deixar o Flamengo para 2024, tá bom? E é óbvio que pode chegar um novo gerente de futebol também, caso o Fabinho saia. Vamos mudar de assunto, falar do Bruno Henrique agora, galera. A gente informou aí durante a semana que no sábado, ontem, teria uma reunião da diretoria do Flamengo com o representante de Bruno Henrique, Denis Ricardo, lá em São Paulo, onde o Flamengo iria enfrentar o Corinthians. Pois bem, a reunião não aconteceu, como vocês puderam ver aí nas minhas redes sociais, @Vene Casagrande, Twitter, @Vene Casagrande, Instagram, que eu publiquei que a reunião foi desmarcada pelo próprio Flamengo. O Flamengo desmarcou essa reunião com o Denis Ricardo e não deu a menor justificativa. E ontem eu vi pessoas publicando, dizendo que já tem acordo contratual de tempo de contrato. Galera, não tem nada de acordo, muito pelo contrário. A situação é essa, inclusive. O Flamengo ofereceu 2 anos, o Bruno Henrique pediu 3 anos de contrato. Não tem nenhum acordo em relação a tempo de contrato, salário, nada disso. Uma próxima reunião vai acontecer, a princípio será na terça-feira, isso ainda não está confirmado, ainda vai ser confirmado, até porque o Flamengo está focando na situação do técnico Tite. Primeiro quer resolver, anunciar o Tite, para depois, de fato, focar 100% na situação do Bruno Henrique. Mas é isso, não tem nada certo, muito pelo contrário, eles ainda precisam chegar a um acordo em relação ao tempo de contrato
e depois, quem sabe, chegar a um acordo no salário. Mas o Flamengo quer, o Bruno Henrique quer. Fiz até uma matéria contando os bastidores dessa negociação. Durante ali esse período, o Bruno Henrique chegou até a buscar ajuda, enfim, fazer terapia com um psicólogo fora do clube, porque para ele trabalhar